Santo Deus, eu quero te louvar pelo teu cuidado com cada um de nós aqui. Obrigado porque o Senhor está cuidando de todos nós nesse lugar. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado por sexta-feira, obrigado por sábado, obrigado por esse dia de domingo que o Senhor criou para a tua glória. Pedimos por esse clima, Deus, e queremos te louvar por tudo que já aconteceu e tudo o que acontecerá nesse dia. Quero colocar a tua palavra diante do Senhor, as nossas vidas nessa manhã, que o Senhor venha ministrar nas nossas vidas, falar com cada um de nós, Deus. Fale mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Abram lá as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versículos 12 até o versículo 14 apenas. Diz assim: digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Parece que muitas vezes esse texto aqui, ele está um pouco longe, né, da praticidade de nossa vida com relação a isso. Porque quando eu penso nas obras que Cristo fez, em tudo que Ele realizou no seu ministério na terra, os seus milagres, né, os prodígios, toda a manifestação do ministério dele aqui na terra, quando a gente compara isso com a nossa vida, essa realidade aqui do que está se falando aqui em João está muito longe, né, de ser uma realidade. Alguém aqui tem feito obras maiores do que Cristo? No sentido ministerial da coisa? Acho que não, né? Muito pouco, né? A gente vê assim, na história da fé cristã, poucos fazendo realmente algo próximo disso ou maior do que isso. Então você vê, por exemplo, alguns evangelistas, alguns Reinhard Bonk na vida, alguns Billy Graham na vida, alguns Charles Finney, né? Homens que manifestaram durante sua história aqui na Terra coisas grandiosas e muito poderosas nesse quesito de obras feitas, né, de realização de milagres no sentido carismático. Agora, quando se trata da minha vida e da tua vida, quando a gente compara com o ministério de Cristo, parece que a nossa vida está muito distante disso, de ser comparado a isso. Muito distante. Só que aqui, eu acho interessante que Jesus ele coloca assim, que ele está falando de uma verdade. Ele fala, eu vou dizer para vocês uma verdade, que aquele que crê em mim também fará também as obras que tenho realizado. Fará ainda coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. A impressão que se tem é que Cristo nos delega uma autoridade para fazer coisas semelhantes àquelas que ele fez e coisas maiores do que aquelas que ele fez, porque ele estava subindo para o Pai e agora tinha chegado o nosso tempo. Chegou finalmente o meu tempo e o teu tempo de fazer coisas semelhantes e coisas ainda maiores. O grande problema é que isso daqui raramente se torna realidade para a minha vida e para a tua vida. Aonde vocês acham que pode estar o problema da não realização ou a não realidade disso na minha e na tua vida? Disposição, falta de disposição, falta de crer, comunhão com Deus, fé, comprometimento, distância de Deus, apego às coisas do mundo, ousadia, preguiça, rebeldia. Todo mundo está falando essas questões aí, né? Mas eu acho interessante porque vocês estão percebendo que tudo que a gente está falando é algo que está ligado a gente, né? Nunca a Deus. Sempre está ligado a mim e a você. Sempre o problema é eu e você, né? Sempre é. Sempre é.
Então a gente olha assim, muitas vezes assim, pro que está acontecendo no mundo, assim, em questão de tragédia, em questão de falta de esperança, em questão de falta de amor, em questão de falta de tanta coisa, a gente olha para o mundo e a gente fica indignado, né? Mas na verdade a grande indignação que tem que haver todo dia na minha e na tua vida está relacionada a mim e a você. Porque nós somos o problema desse mundo. Certa vez, Chesterton respondeu uma pergunta que um repórter fez dizendo assim: qual é o maior problema do mundo? E muita gente mandava cartas escrevendo: o problema é a falta de educação, o problema é a má distribuição de renda, o problema é isso, isso, isso. Chesterton escreveu uma carta dizendo assim: cara, colocou o nome do remetente lá, cara lá, atenciosamente, eu. O problema do mundo sou eu. Só isso, ele colocou: o problema do mundo sou eu. Então, o problema do mundo hoje é eu e você. Principalmente eu e você, porque nós temos nas mãos a cura. Porque nós temos nas mãos o poder para transformar o mundo. E nós não transformamos o mundo. Por que tem pessoas que manifestam isso de uma maneira mais concreta e outros não? Você vai descobrir um segredo. Geralmente as pessoas que têm uma manifestação de milagres e poder maior na vida são pessoas que gastam mais tempo em oração. São pessoas que conhecem mais o coração de Deus. Não tem como eu e você conhecermos a Deus a não ser por meio da oração. Porque esse conhecimento que a oração ela trata, de que tipo de conhecimento nós estamos falando? Porque tem dois tipos de conhecimento que o cristão vivencia na sua vida. Quais são? Qual que é o primeiro? São dois tipos de conhecimento que eu e você temos: teórico e prático. O teórico qual que é? Conhecimento da palavra, né? Então, é possível uma pessoa conhecer a Bíblia de trás para frente, tudo na Bíblia, ser um cara que de repente tenha decorado a Bíblia, e esse cara não conhecer a Deus? É ou não é? É possível. Agora, é possível um cara que gasta muito tempo em oração e praticamente não conhece nada da Bíblia, esse cara conhecer a Deus? É. É ou não é? Então, com todo o cuidado do mundo, não estou dizendo que uma coisa é mais importante que a outra. Que o grande problema hoje é assim: pentecostais falam, o mais importante é a oração, portanto a letra mata e o Espírito vivifica. Então não leia a Bíblia. Certo? Não conheça a Bíblia. Não leve literalmente a Bíblia a sério. Eu não estou dizendo que os pentecostais falam isso, mas muitas vezes é a manifestação que a gente vê disso. Por outro lado, tem os tradicionais. Tem todo o conhecimento do mundo, mas quando a gente fala de praticidade, pouco se vê. Então você tem isso. Porém, se você fosse para colocar na mesa o tipo de fé que é uma fé que não é prática, e um tipo de fé que é prática, uma fé que não é relacionada a um tipo de conhecimento de teórico, e um tipo de fé que é a manifestação de um conhecimento prático, por mais que não tenha talvez todo um conhecimento acerca desse daqui, que é o conhecimento teórico, qual desses está caminhando realmente pela fé? Segundo Tiago fala. O que Tiago fala? Abram lá comigo. Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante. Vamos lá, diz assim. Aqui Tiago vai falar literalmente sobre essas duas coisas que a gente vê praticamente todo o tempo dentro do reino de Deus. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, se porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Vocês estão entendendo o que Tiago está falando aqui? E que muita gente não entende, é que todo mundo está achando que Tiago está falando sobre uma salvação por obras, e não é isso. Porque ele está falando de duas coisas juntas, não é isso? Vocês estão vendo ele separando fé de obras aqui em algum momento? Tiago está falando assim, olha, você não precisa de fé, é só você praticar obras e pronto, você está salvo. Não é isso. Ele está só comparando duas coisas. Uma fé sem obras e uma fé com obras. Não é isso? Fé com obras e fé sem obras. O que isso implica diante de Deus? O que isso implica? O que Tiago está falando ali é que a verdadeira fé de quem realmente crê, acho que foi a Jaque que falou que falta fé, foi a Jaque que falou, né? Que falta fé. É verdade. Porque quando não se tem a praticidade daquilo que a gente diz crer, isso implica que a nossa fé que é o problema. Entende? Quando não se tem praticidade, não existe fé. Fé e praticidade não estão separados em nenhum momento na Bíblia. Uma coisa não está separada da outra. Fé tem que existir na praticidade das obras, e obras existem como uma consequência de fé. Uma coisa não está separada da outra em nenhum momento. Quem separa isso são pessoas desinformadas. Certo? As duas coisas precisam caminhar juntas. Então, quando a gente fala assim, por que não há praticidade disso na nossa vida? Com certeza, falta de fé. Prática. Quando falo falta de fé, fé prática. Falta fé prática na minha e na tua vida. Falta fé prática na minha e na tua vida. Eu lembro a primeira vez que eu saí assim para evangelizar com um missionário chamado Vitor Hugo. Ele era um chileno, se não me engano era chileno. E a gente foi num hospital evangelizar, e a gente chegou no pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, cheio de gente assim, né? Todo mundo doente ali. O Vitor Hugo falou assim, boa tarde. Quero que vocês prestem bem atenção aqui, que eu tenho um recadinho para dar para vocês. Rapidinho, presta atenção aqui, todo mundo. Todo mundo olhou para ele assim, agora aqui o Pipe vai falar um negócio para vocês. Eu estava assim, né? Ele falou, comecei a gaguejar todo lá, né? E naquela tarde ali, então, ele simplesmente falou assim, vai lá. Me jogou nessa fogueira. E eu tive que pregar o evangelho ali naquele pronto-socorro ali, cheio de gente. Eu fui lá e comecei a falar de Jesus para os caras lá. Falei rapidinho, né? E viramos as costas e fomos embora. Uma fé prática. Jesus, ele fazia muito isso no ministério dele, né? Ele fazia isso muito. De criar situações em que a fé podia se tornar em praticidade. Repartir o pão, orar, sair, pregar o evangelho, né? Ele não perguntou se estão afim. Ele chegou e mandou lá os 70, falei, vão? Separou de 2 em 2 e falou, vão e pregam o evangelho. Eles voltaram todos jubilosos, por quê? Por que eles voltaram jubilosos? Alguém lembra? Porque tinham expulsado demônios, porque tinham realizado milagres. Vocês estão vendo que quando você obedece o chamado de Deus e você vai cumprir o chamado de Deus na sua vida, as coisas acontecem. Se há 21 anos atrás, quando Deus me chamou e disse para mim, vai, eu não tivesse ido, hoje eu seria mais um presbiteriano, esquentando o banco de uma igreja, um banquinho de madeira lá em Foz do Iguaçu, esquentando o banco de uma igreja, se eu estivesse sentado nesse banco, né? Se eu estivesse sentado nesse banco, provavelmente eu não estaria mais. Mas quando você obedece o chamado de Deus, você vai e fazer aquilo que você foi chamado para fazer, Deus faz.
Porque você não foi chamado para o quê? Você não foi chamado para produzir. Você não foi chamado para produzir resultados. Você foi chamado para obedecer. Repita comigo isso. Eu não fui chamado para produzir resultados. Eu fui chamado para obedecer. Aí, eu tinha uma amiga no seminário que ela sempre quando eu ia falar assim, ela ficava indignada e ela se revoltava porque nada acontecia na vida dela. Ela via acontecendo na vida das outras pessoas, menos na vida dela. Ela falou, por que tudo acontece na vida dos outros, na minha vida não acontece nada? Eu disse para ela assim, porque você não obedece? A resposta é simples. Porque você não obedece? Porque você acha que pelo fato de você ir na igreja todo domingo, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Talvez o que precisa acontecer é você começar a praticar aquilo que você sabe. É apenas isso. Pratique, vai, prega o evangelho. Cada ministério aqui, quando nasce, se ele ficar só no papel ali, ele não vai resultar em nada. Agora, quando ele se torna prático na vida dele, vai embora. Uma das coisas que a gente gosta muito é de dar oportunidade para as pessoas mesmo, desenvolverem um ministério. Né? Vamos lá. Só se muitas vezes realmente a gente olha e fala, olha, acho que você não tem chamado para isso. Vai fazer outra coisa, vai fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Certo? Então, fé precisa ter obras. E um dos problemas que a gente não tem, então, a manifestação desses mesmos milagres que tinham na vida de Jesus, desses mesmos milagres que depois tiveram na vida de outros homens, está na praticidade da nossa fé. Nós praticamos muito pouco a fé. E nós geralmente esbarramos e tropeçamos e paramos no primeiro obstáculo que a gente encontra no caminho. Parou. Vamos até um ponto, primeiro obstáculo, não é vontade de Deus, acabou. E a gente não vai em frente. Né? Então você vê lá o testemunho, por exemplo, de Po Yong-Shu, quando começou a igreja lá na Coreia. Né? Ele pregava para as cadeiras, acho. O que é que ele colocava? Tijolos? Acho que eram os tijolos que ele colocava e ficava pregando, né? Não convertia ninguém. Ninguém se convertia e ficou lá. Ó. Né? Ia lá e pregava o evangelho e nada acontecia, né? Ficava lá testando, né? Passando frio, ele conta que quase morreu de frio muitas vezes, né? Porque não tinha dinheiro. E hoje a igreja da Coreia é a maior igreja do mundo. Ela já era a maior igreja do mundo há 20 anos atrás. Hoje, do universo deve ser o negócio, né? Acho que nem no céu não tem tanto crente que nem tem naquela igreja, né? De tanta gente que está lá. Po Yong-Shu agora ele nem prega mais, de tão velhinho que está, né? Mas o que ele fez? Ouviu o chamado de Deus e foi. Reinhard Bonk também conta que quando ele foi para a África também, né? Nada acontecia. Ele tinha uma visão, Deus falou para ele, você vai ganhar a África é tua. Né? Pegou e foi. Começou também, dando cabeçada aqui, cabeçada ali. Hoje é o maior evangelista de todos os tempos. Reinhard Bonk. Um alemão, por incrível que pareça. Carismático. Que ri. Um alemão que ri. Pode isso? Tirando o Bruno também ri também. Só quando ele dorme com o Bozo que ri. Ok? Então eu quero falar nessa manhã, dei essa introdução agora. Então eu quero falar nessa manhã sobre andando no Espírito. Que é o problema meu e teu. O fato de a gente não caminhar no Espírito, não andar no Espírito, não ser direcionado pelo Espírito. Ok? Abram suas Bíblias lá em Gálatas 5, 22 e 23. Quem tem horas, por favor? Um fala uma coisa, fala outra. Que hora? 15 meio-dia? 11h38. Vamos lá em Gálatas 5. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim. Mas o fruto
do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Repetindo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, como é que você e eu sabemos que a gente anda no Espírito? E não anda no Espírito? Quer saber se você está andando no Espírito ou não? Vamos olhar um pouquinho mais para trás. Diz assim: ora, no versículo 19: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Se você está vivendo uma vida de imoralidade sexual, você está inserido nisso. Impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio. Eu escuto gente lá na Gólgota assim, cara, eu odeio aquele cara. Não vou com a cara dele. Tenho um ódio desse cara. Ódio, discórdia, ciúmes, ó, namorados aí, ó, esposas ciumentas, maridos ciumentos, não pode sair de casa. Eu quando comecei a namorar com a Kátia, eu tinha ciúme até de catador de papelão. Tamanho era a autoestima do menino. Não, tem uns catadores saradão aí, né? A gente não podia parar em posto de gasolina para abastecer, porque eu já queria brigar com os frentistas. Tão macho que eu era. Então, ciúme doentio, tanto da minha parte, e depois eu me curei disso e ela se tornou ciumenta doentia. A gente não podia sair de casa. A nossa vida era casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa. A nossa vida era essa. A gente não podia sair na rua de tão ciumento que os dois eram. A gente conseguiu estragar a festa de muita gente, porque a gente dava um barraco. Não com os outros, mas entre nós ali, ó. Entendeu? Ficava ali, ó, aquele vexame na frente de todo mundo. Entendeu? Não sei se tem gente aqui que é ciumento, sabe? O que Paulo está falando aqui para mim e para você, que isso é um fruto da carne, isso não vem de Deus. Repita comigo: o ciúme não vem de Deus. Repita comigo, Dani, só você. Porque não repetiu. Então não prego mais. Repita: o ciúme. Tô tímido. Todo irmão que não repetir comigo aqui, eu vou fazer repetir 10 vezes aqui, tá bom? De joelho aqui, ó, na minha presença ainda. No milho. Tem milho aí, gente? Pode ser pipoca, tem prego. Bom, vocês gostam de prego todo domingo, né? Então eu vou trazer prego aqui, vai você colocar você de joelho no prego. Então, continuando lá, ó. Voltando então. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Esse facções que eu acho legal, né? Eu lidei muito nesses 10 anos, assim, né? Aquela panelinha que tá ali, principalmente mulheres, né? Porque o homem, que é homem, porque eu saiba, né? Se liga nessas paradas, né? Porque um amigo chega pro outro e diz assim, eu não quero que você converse com aquele cara ali. Porque você é meu amigo. Eu não quero que você fale com aquele cara ali. Você é só meu amigo. Aí tem coisa. O amigo que chegar para você e falar isso, você já me procura e fala, Pipe, precisamos encaminhar o irmão para a igreja Mel, porque ó, na Gólgota no way, né? Oi. Dissensão, mas eu já passou, irmã, agora perdeu a vez. Volta aqui.
Dissensão é a pessoa que cria intriga. Entendeu? Dissensões. É gente barraqueira. É o leve e traz. Você me conta uma coisa, eu vou lá e falo que você me falou para a pessoa, venho, volto, levo para você. Isso é dissensão, criar dissensão. Criar facção. Criar facção é isso que eu falei agora. É o meu amigo, não se mistura. Mulher, principalmente. Nossa, o que eu já tive que lidar com esse tipo de problema dentro da Gólgota, de gente que chegava e falou isso mesmo, olha, não anda com aquela pessoa, a gente não vai com a cara daquela pessoa. Tá entendendo? Tá lá. Fruto da carne. E Paulo vai falar então mais ainda. Inveja. Inveja é um fruto da carne. Eu já tive inveja de ministério de outros. Ministérios que estavam sendo bem-sucedidos quando o meu não estava sendo. Oh, Genor. Como é que você me dá uma dessa, Genor? Capaz. Bem capaz. Voltando para o Espírito. Pulando essa parte. Mas eu nem um momento falei que isso aí era uma coisa legal na minha vida. Só Deus sabe o quanto eu sofri com esse sentimento desgraçado na minha vida. O quanto eu lutei com isso, eu fugi disso. Falei, Deus, que nojo de mim mesmo por sentir isso. Eu não sei quem lida com ciúmes, mas eu, quando eu era muito ciumento, eu me sentia uma barata por sentir aquelas coisas. Eu me senti tão pequeno, pobre, sabe? Por essa imagem tão pequena de mim mesmo. Porque é uma imagem muito pequena de si mesmo quando você é ciumento. Porque você denota que você não confia no outro. Você não confia na pessoa que está do seu lado. É isso que você está dizendo. Eu não confio em você. Não confio. Entende? Eu acho que quando você não confia, eu não sei por que você está junto. Não é verdade? Você não está junto para quê? Vai arrumar outra coisa para fazer. Com uma boneca inflável aí, pronto. Boneca inflamável, como diz o Tiago. Voltando. Inveja. A outra coisa, embriaguez. Na madrugada. Embriaguez na madrugada. Embriaguez. Orgias. E coisas semelhantes. Essa questão das orgias, vocês estão achando que é brincadeira, né? Mas segundo o Ministério Êxodos, que é um ministério que trabalha com a sexualidade aqui no Brasil, a praticidade do swing já está entre os pastores já. Não queira saber, já que é dança. Swing. Não, de menor, né? Dancinha, né? E eu quero que vocês se atentem para aquilo que eu vou falar agora aqui, que Paulo está dizendo. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está falando que não vai herdar o reino de Deus quem se mete em orgia apenas? Está falando de quem? Quem não herda o reino de Deus? Ciumentos. Então, talvez você olhe assim, uma vez uma crente cheia do Espírito falou para mim assim, mas quem não tem ciúme não ama. Está entendendo? Isso é uma mentira. Na verdade é o contrário. Quem tem ciúmes, questione se realmente ama. Tá ok? Questione realmente, porque ciúme, gente, não tem nada a ver com amor. Se alguém te disse alguma vez isso, é um equívoco isso. Uma coisa é você ter zelo, cuidado com a pessoa, entendeu? E ciúme não tem nada a ver com isso. Ciúme é uma coisa que sufoca, uma coisa que rouba, que impede, que não deixa. Tem gente que é tão possessivo que tem gente que larga a faculdade, larga os sonhos, larga tudo por causa de ciúmes. Uma coisa que eu acho interessante é isso, Quando você começa a namorar com alguém,
você respeita, né, a pessoa ali até um certo ponto, né? De repente o namoro vai se desenvolvendo, você já vai querendo podar, né? Primeiro, ó, vai podando os sonhos, né? Até que chega um ponto em que aquela pessoa que você começou a namorar já não é nem mais a mesma pessoa, você já transformou aquilo num outro ser. Já é outra pessoa, então não sei nem por que começou a namorar com essa pessoa. Se não era essa que você queria, por que começou a namorar? Eu lembro que eu era assim. Começava a namorar e coisa de meses já queria, sabe, fazer, virar namoro, né? Extremunção, não é extremunção, isso aqui é outra coisa. Podar, eu quis dizer podar. Vai lá podando tudo, né, cara? E vice-versa, né? Vice-versa. Então, poxa, tive que excluir todas as minhas namoradas do Orkut, sacanagem, né, cara? Isso aí é muita sacanagem. Lógico que existe o bom senso, né? Tem camaradinha também que quer ficar conversando com a ex-namorada, né? Por Orkut, Facebook, ligando para ela, né? Então não é disso que nós estamos falando também. Mas o que eu estou falando, então, é que se você quer saber se você tem caminhado no espírito ou caminhado na carne, basta olhar para isso. Então, é então interessante você imprimir assim os frutos da carne de um lado e os frutos do espírito de um lado. Aí todo dia você vai lá e vai vendo como é que está o teu crédito ali no negócio. Entendeu? Conforme está a manifestação ali, você vai saber como é que você tem caminhado. Ok? Então, a gente pergunta assim, mas Deus, por que o Senhor não manifesta na minha vida então? Por causa dessas coisas. Entende? Como é que Deus vai manifestar o fruto do Espírito dele, ou melhor, esses milagres na vida de uma pessoa que tem inveja, de uma pessoa que tem ira, ódio, que cria facções dentro da igreja, dentro do reino de Deus? Dissensões, fofoca, embriaguez na madrugada, né? Por que essas coisas, essas questões? Por que essas coisas? Então, nós precisamos fechar as brechas da nossa vida. Essa que é a verdade, né? Caminhar em orgias, né? Tomar cuidado com a imoralidade. Uma das coisas que eu tenho trabalhado na minha vida é essa questão da imoralidade. Porque a gente tem muita malícia dentro de nós. No meio de nós, principalmente. Né? Principalmente homem, quando vai falar, vai conversar, sempre, nada que tenha uma conotação com o membro masculino pode ser pronunciado. Né, cara? Qualquer coisa que você falar já gera uma sacanagem ali na conversa. Né? Já gera sacanagem. Então, até isso eu tenho me policiado. Sabe? Tenho tomado cuidado disso na minha vida, porque isso não vem de Deus, cara. Isso não vem de Deus. Eu estou feliz porque esse acampamento está bem diferente. Tirando o que aconteceu nessa noite aí, os exageros aí, mas eu estou feliz porque eu vejo nas conversas isso. Pelo menos eu tenho percebido isso. A não ser que quando eu chego vocês param. Né? Porque pode ser uma outra verdade também, né? Talvez seja, né? Mas é o que eu espero. Ok? Então, essa busca pelo fruto do Espírito na nossa vida e se desvencilhar de todo o fruto da carne é o que nós temos que buscar para ter um ministério, sabe, que cresça. E eu sinto a diferença na minha vida quando eu estou buscando isso na minha vida. E também sinto a diferença na minha vida quando eu estou aqui, ó, manifestando essas carnalidades na minha vida. O quanto eu sou roubado do meu ministério. O meu púlpito é diferente. A minha oração é diferente. A minha conversa, a minha linguagem é diferente. Tudo muda. Tudo muda. É impressionante como o nosso caráter é transformado quando a gente começa a fechar as brechas da nossa vida e se abrir para as coisas do Espírito. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, apenas o versículo 18. Acho que não vai dar tempo da gente terminar isso aqui de manhã, tá? Mas daí de noite a gente termina. Oi? O almoço é 12:30, tá, gente? Então, 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vou repetir.
E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Em algumas versões fala de glória em glória, né? Isso? Mais parecidos com o Senhor. Amém? Eu depois de 21 anos, você depois de 30 anos, 10 anos, 5 anos na fé cristã, você está mais parecido com Jesus hoje do que quando começou? Ou está pior, está mais parecido com Judas do que com Jesus? Com o Cramunhão do que com Jesus? Mais parecido com o Ozzy do que com Jesus? Com quem que você está mais parecido na sua caminhada? Porque eu vejo às vezes na vida de algumas pessoas isso, gente que era cheio do fogo de Deus, apaixonado por Deus, cheio de ministério, de paixão, sabe? Está ali e hoje desfigurado, não é mais o mesmo, mudou. Ao mesmo tempo eu vejo gente que começou ali tímido, né? Recatado, reprimido, né? E hoje está lá, grande, cada vez crescendo mais, cada vez abraçando mais ministérios, cada vez Deus confiando mais coisas, aquilo está lá, né? Como é que é isso? Paulo está falando isso para mim e para a tua vida, que eu e você temos que cada dia nos parecermos mais com o Senhor. Cada dia nos parecermos mais com o Senhor. Atos 1:18. Atos 1:18. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Uma galera? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Cara, eu já falei quantas vezes de Lucas, ainda falei assim, segundo o historiador Lucas. Foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. O Tiago falou que foi João Ferreira de Almeida. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, ok? O historiador Lucas, que era médico também, né? Lucas 1:18 diz assim: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atos, desculpa. É que foi ele que escreveu, por isso eu me empolguei aqui. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio. E não tem nada a ver esse texto aqui. É 1:8, desculpa. 1:8. É 1:8. Fiquei olhando aqui o que tem a ver. É que esse aqui é o seguinte, o que está querendo dizer aqui é que se você não andar no Espírito, isso aqui é o que vai acontecer com você, entendeu? Olha o que vai acontecer, ó. Vai cair de cabeça, vai se partir o meio, as vísceras serão para fora. Pô, isso aqui dá uma letra de Splater bem legal, né, cara? Montar uma banda de Splater aqui, ó. O Cannibal Corpse mandava, vocês podiam ser uma banda de white metal. Continuando lá, 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa questão de que é o Espírito Santo aquele que conduz, aquele que eleva, né? Mas quando a gente anda na carne, quem que conduz daí? A carne. Quando a gente anda na carne, quem conduz é a carne. Quando a gente anda no Espírito, aí sim, a gente vai. E faz uma diferença muito grande. Quando você está caminhando no Espírito. Você sente a autoridade no teu falar. Você sente Deus te direcionando. Ministério que não é conduzido pelo Espírito não é ministério.
Qualquer coisa, menos ministério. Sabe, quando você pensar em qualquer momento e desistir de qualquer coisa, vai até Deus e pergunte: Deus, o que você quer? A gente está passando um momento assim com um desertor assim de mudanças, e o que eu tenho sempre orado é isso. Falei: Deus, eu estou aqui, ó, é o que o Senhor quer, não o que eu quero. Se chegou o tempo, fala. Se ainda não chegou, fala. Estamos aí. Tudo tem que ser perguntado, tudo. Tudo na minha vida eu consulto Ele. É o que o Senhor quer? Se não é, porque eu fui chamado para obedecer. E você foi chamado para obedecer. Unicamente para obedecer. Abram lá em 1 João 2. É bom essas oportunidades que você tem de ficar lendo bastante texto, assim, que você pratica um pouco, né? E também tira, né, a colinha das páginas aí que nunca abre, né? Tira aí, né, as teias de aranha da Bíblia, né? Desempoeira um pouco ela. Você nunca lê mesmo. 1 João 2, 15 a 17. Está dizendo assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui está o significado real do que significa a palavra mundo, quando João está falando de mundo. Por isso, quando as pessoas vêm falar música do mundo, não tem uma coisa não está ligada à outra. Não existe música do mundo. Música do mundo não existe. Quando fala música do mundo, se existe, está ligado à letra em que aquilo lhe está dizendo. Então, se a letra está tratando sobre cobiça da carne, sobre cobiça dos olhos e ostentação dos bens, então aquela música então é do mundo, porque ela está trabalhando com isso. Tá certo? Porém, qualquer coisa que você tem na sua vida que denote na sua vida a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens é do mundo. E aí não existe música do mundo, aí qualquer coisa, tudo está ligado a isso. Tudo está ligado a isso. O teu trabalho pode ser um trabalho do mundo. O teu ministério pode ser um ministério do mundo. Depende do que está a proposta no coração ali. Porque um ministério, por exemplo, que tem como alvo a ostentação dos bens, o que ele é? Da onde que ele é? Do mundo. É do mundo. E a gente vê ministérios que estão aí, igrejas que estão por aí, que a ostentação são os bens, mas fica julgando como mundo coisas que não são do mundo. Entende? Então está aqui explícito isso. Então, quando você ama essas coisas na sua vida, esse é um problema. Esse é um problema. Que não amem o mundo, porque se alguém ama estas coisas, o que está dizendo aqui? O amor do Pai não está nele. Vou repetir. O amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Se alguém ama estas coisas, o amor do Pai não está nele. Eu estou julgando segundo eu ou segundo a palavra? Segundo a palavra. Por isso que nós precisamos ter a palavra sempre aqui, ó, diante dos nossos olhos, olhando sempre para ela. Quando se fala de cobiça da carne, o que está falando? Quais são as cobiças da carne? A gente não acabou de falar? Que Paulo tratou ali? Quando você ama essas coisas na sua vida, que é, você ama fofoquinha, sabe? A tua língua não se segura. Você tem que criar uma dissensão dentro da igreja. Quando você gosta de criar facções dentro da igreja. Quando você gosta de falar, não vou com a cara daquela pessoa. Esse negócio de não ir com a cara não é bem assim. Eu acho que a gente tinha que mudar um pouco o discurso das nossas palavras quando a gente fala. Eu acho que nós não temos afinidades com todos. Né? Tá certo? Às vezes você pode não ter afinidade com todo mundo. Tem coisa que você não se identifica. Agora, quando eu falo, eu não vou com a cara, aí eu não sei, isso não me desce legal. Entende? Porque não tem ninguém aqui dentro
que eu não vou com a cara. Que eu olho assim, não vou com a cara desse cara. A facção, quando eu estou falando assim, a questão de facção, está mais ligado assim à questão de dizer só você é só meu, você não é dos outros, né? Porque a questão assim doutrinária muitas vezes é muito difícil hoje você viver uma praticidade de unidade no reino de Deus. É praticamente impossível. Por causa do quê? Por causa da dureza do coração, né? Por causa das distorções. É muito difícil você conseguir viver em convivência. Por exemplo, eu não consigo viver numa uma comunhão plena, apesar de crer que pessoas são salvas por meio dessas coisas. Mas eu, o Pipe, jamais estarei numa igreja neopentecostal. Nunca você vai ver isso. Só se eu sofrer um acidente de carro e ficar lesado da cabeça mesmo. Entendeu? Eu tenho que ficar muito lesado da minha cabeça para eu, o Pipe, permanecer numa igreja neopentecostal. Eu posso até estar numa igreja pentecostal. Até um pentecostalismo até depende do que é proposto ali, eu até consigo me relacionar. Mas um neopentecostalismo eu não consigo. Você não vai me ver numa igreja neopentecostal. E dificilmente também você vai me ver conseguindo até conversar com o neopentecostal. Porque quando você começa a ouvir as doutrinas, o que se é falado, eu dou muita entrevista por aí, né? Vou conversar, sou muito conhecido, muito famoso. Sou muito VIP. Então nessa minha vida de fama e sucesso, de ostentação da carne, eu vou em tudo que é tipo de denominação, né? De rádio aí, daí chego lá, os caras fazem umas perguntas para mim lá, desse tipo de ramificação aí, e eu quebro o pau com os caras, não tem jeito, cara. Eu não consigo ficar quieto. Me cutucou, eu... Não, mas nesse quesito, né? Mas eu vou discutir com o camarada no âmbito teológico, né? Eu não tenho ódio pelo indivíduo, pelo cara, mas eu abomino o que se é ensinado. É isso que a gente tem que diferenciar, né? Muitas vezes a gente não diferencia isso, nem eu mesmo, né? A gente une as duas coisas. Mas você precisa separar isso. Você precisa separar isso. A doutrina que está sendo ensinada, que é o que a gente está criticando. Então, eu estou criticando a doutrina neopentecostal. O que é a doutrina neopentecostal? A doutrina neopentecostal é essa ênfase na prosperidade, né? Entendeu? É disso que eu estou falando. Essa ênfase no dinheiro, 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 dinheiro. Né? Não tudo que se é dito lá eu tenho necessariamente, eu digo que é errado, mas essas questões dos exageros. Né? Gálatas 5, o versículo 16 até o versículo 17 apenas. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De novo vou ler. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, o que Paulo está falando aí? Está falando o quê? Que se você anda na carne, você está indo contrário ao Espírito. E se você anda no Espírito, você está indo contrário à carne. Então, mais uma vez, Paulo vem deixar claro, absolutamente claro para mim e para você, quando você está andando no Espírito ou não. Entende? Ou seja, se você está satisfazendo essas questões que nós tratamos ali em Gálatas também, significa o quê? Que você está andando pelo Espírito? Não. Como é que você está andando no Espírito? Quando isso se manifesta? Quando o fruto do Espírito é evidente na sua vida. Quando você tem longanimidade, bondade, amor. Quando você não trata a tua esposa que nem um cachorro. Quando você não trata teu marido igual um cachorro. Por mais que ele seja. Tem que tratar com carinho. Fingir que ele é gente.
Não é verdade? Às vezes trata melhor o cachorro do que o marido, né? É, tem que tratar o cachorro bem também. Quem tem horas aí? 12h15. Vamos encerrar. Depois de noite eu continuo, porque já vai sair o almoço lá. Daí é o seguinte, galera. Eu preciso daí que o pessoal que da madrugada venha conversar comigo. A gente vai num... Pera aí, vou orar para encerrar. Fiquem em pé. Senta, levanta. Morto, vivo, morto, vivo. Vamos orar. Vamos orar. Deus Santo, quero te louvar, Deus, pela memória, por nos trazer novamente, Deus, para a tua palavra. Para aquilo que é simples, Deus, para aquilo que é claro e que a gente tropeça tanto, Deus. Nos ensine a caminhar no teu Espírito. Nos ensine, Senhor Jesus, a ter uma vida cheia do teu Espírito. Para que a gente possa realizar, Deus, os mesmos milagres e ainda maiores em nossas vidas, Deus. Para que a gente possa ter uma caminhada de fé, de ousadia, de amor e perseverança no teu reino. Para que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Abençoe a continuidade desse dia. Em teu nome nos oramos. Amém.